Meus queridos, paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que os amados irmãos abrissem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 12 e 13. Filipenses 3, 12 e 13. Enquanto os irmãos encontram, eu quero registrar a minha grandiosíssima alegria em voltar à minha igreja mãe. Agradecer ao meu pastor Wagner, pelo carinho, pela recepção e mais uma vez pela cooperação que teve conosco em Colombo, Guaraituba, nos honrando muito. Muito obrigado pela recepção e pela oportunidade. Não poderia deixar de registrar a presença honrosa do meu primeiro vice-presidente, pastor José Lúcio, e a sua muito digna esposa, que se fazem presentes. Um grande homem de Deus que está ao lado do nosso pastor-presidente e tenho alegria em servir juntos. Irmãos, eu tenho muitos amigos, não vou nomeá-los para não me estender, porque nós estamos esperando a mesa da ceia. Mas fica aqui a minha gratidão a Deus por essa oportunidade. A Bíblia nos diz assim em Filipenses 3, 12 a 13. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Amém. Tomai os vossos assentos. Quando o apóstolo Paulo escreve este texto, penso eu que ele estava fazendo um balanço da sua vida. Ele para pensar qual era a sua situação ministerial, qual era a sua situação pessoal. Aquela mesma coisa que nós normalmente fazemos no final do ano, e nós não temos como afirmar o período em que Paulo fez isso, mas pelo registro do texto, Paulo para fazer uma autoavaliação. Nada melhor do que fazermos o mesmo nesta noite. E ao fazer essa avaliação, Paulo chega a uma conclusão. E a primeira conclusão que Paulo chega é que ele ainda não tinha alcançado. Ele diz: eu não julgo que haja alcançado. Mas depois de constatar que ele não havia alcançado, ele traz uma palavra que é muitíssimo importante para todos nós. Ele diz: mas eu continuo, mas eu vou continuar seguindo, buscando, caminhando para o alvo que me está proposto. E aí, cabe-nos pensar, se Paulo, que foi nada mais, nada menos que o maior apóstolo da igreja primitiva, Paulo, que possuía a maior formação teológica da época, criado aos pés da Universidade Harvard, se é que nós podemos comparar assim, aos pés de Gamaliel. Paulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, a caminho de Damasco. Paulo, que foi levado ao terceiro céu
e viu coisas que não podia nos descrever porque eram inefáveis. Paulo, que foi o maior escritor neotestamentário, disse que não tinha alcançado. Então, eu e você podemos tranquilamente dizer que nós também não alcançamos. A humanidade, ela tem buscado muito a perfeição. A filosofia já se debruçou sobre o tema perfeição. Os pais da igreja, Tomás de Aquino e também Agostinho de Hipona, também pensaram sobre isso. René Descartes também pensou sobre isso. Mas vem Paulo e diz: eu não alcancei. E nós estamos diante da ceia. E quantos de nós não chegamos aqui pesarosos, preocupados? E quantos de nós não fomos acusados nessa semana? Por causa de um erro aqui, um erro acolá. Porque todos nós temos uma história. Mas certo é que nós aprendemos com Paulo que nós ainda somos uma obra inacabada. E eu quero lembrar você, jovem, você ainda é uma obra inacabada. Você adolescente, você ainda é uma obra inacabada. Você obreiro ainda é uma obra inacabada. E a palavra de Deus é: Ele ainda continua trabalhando na sua vida. Deus ainda está trabalhando na sua vida. Quando você se olha no espelho como Paulo olhou e se diz: eu não alcancei, tranquilize-se, porque Deus ainda não desistiu de continuar a promessa que tem para a sua vida. A obra que Deus começou ainda não acabou. E aí o texto continua, que todos nós estamos numa jornada de aperfeiçoamento. 1 João 1,8 fala: se dissermos que nós não pecamos, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Nós precisamos voltar à cruz todo dia. E precisamos voltar simbolicamente todos os dias à mesa. Porque é essa mesa que nos prepara para irmos para o céu. É o sacrifício dele que nos permite chegarmos ao céu. Não é pelas nossas próprias capacidades e perfeições. E o texto continua. E quando o apóstolo Paulo fala sobre não ter alcançado, ele diz uma lição. E é nessa lição que eu quero ficar e encerrar nela. Ele diz o seguinte: eu preciso fazer uma coisa: deixar o passado no passado. Repita comigo só uma única vez: já fui itinerante, não sou mais. Só para ser pedagógico, diga comigo: o passado precisa ficar no passado. Sabe qual é um problema que nós podemos enfrentar? É estar no presente, mas vivendo no passado. O apóstolo Paulo, ele vem nos orientar que nós precisamos deixar o passado no passado. Nós precisamos aprender de que passado, ele serve como experiência, mas não serve como adubo do presente. Os teus fracassos do passado, eles não determinam quem você é no presente, nem quem você é no futuro. As feridas do passado, elas não são capazes de te parar no presente. As cicatrizes do passado, elas não podem te parar no presente. O apóstolo Paulo diz: eu não julgo ter alcançado, mas o meu passado ficou no passado. Eu não sou um Deus que vive de passado. Eu só não tenho um Deus que vive no passado. Eu sou um Deus que vive no presente, me guiando para o futuro. E o apóstolo Paulo continua dizendo e explicando para a gente que nós precisamos lidar com o passado, deixando ele no passado e não viver no passado. E algumas coisas me chamam a atenção. Quantas pessoas estão vivendo da glória do passado?
Eu achei lindo o testemunho da irmã, porque é um testemunho do presente. Quem sabe você tem muito testemunho, mas testemunho do passado. Quem sabe Deus já te usou muito, mas usou muito no passado. Quem sabe você já pregou muito, mas pregou muito no passado. Quem sabe você adorou a Deus, adorou muito no passado. Mas Deus me traz aqui para dizer que Ele é um Deus do presente. E Ele quer continuar te usando no presente. E que tudo que você viveu no passado ainda não é nada comparado com aquilo que Deus ainda quer fazer na sua vida. Agora tem gente que está satisfeito com aquilo que Deus fez. E é lindo isso, Panzica. Mas Deus traz uma palavra ao seu coração. Deus ainda tem mais. Mas Ivan, eu não era para ser nada. É verdade, não era para ser nada. Deus já fez coisa linda, mas ainda tem mais. Ivan, eu já estudei muito mais do que eu imaginava. Já sou uma psicóloga. Deus tem me levado para o mundo. Deus ainda tem mais. Deus ainda tem mais. E não é para nós, não é por nós. E o pastor Carlos sempre me ensinou isso. Eu sempre disse, eu venho lá de baixo, menino gago, carregador de caixa. Ele diz, mas não é por você. Não é que para você tá bom, é que para Deus ainda não tá bom. É que Deus ainda tem algo novo para fazer em nossas vidas. O Senhor ainda tem algo maior para realizar na sociedade através das nossas vidas. Temos que ser gratos por aquilo que Deus já fez, mas se prepare nesta noite, porque Deus ainda tem algo novo para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Receba essa palavra em nome de Jesus. Uma outra questão perigosa de vivermos no passado é que nós podemos ter o risco da incompatibilidade cronológica. O passado está lá atrás. O que eu vivi está lá atrás. Mas eu também estava lá atrás quando aconteceu aquilo. Eu sou outra pessoa agora. Mais madura, mais vivida e tantas outras coisas. O perigo, o risco de viver no passado é a incompatibilidade cronológica. Mas existe um outro risco, a incoerência de posição. Ei, quem sabe quando Deus te deu uma oportunidade no passado e você não conseguiu desfrutar dela, você estava em outro momento, em outra posição, em outra situação. E você não deve temer hoje, porque hoje é um novo tempo. Olha para mim, aquilo que você sofreu no passado, se entristeceu no passado, é passado. Aquilo que você não conseguiu no passado é passado, você não é mais aquela mesma pessoa. Deus vem trabalhando na sua vida e vem preparando você. O Senhor está te preparando para algo novo, então não se compare com o passado. Olhe para o espelho e veja o que Deus já transformou em você. O apóstolo Paulo diz, eu não alcancei, mas eu estou continuando, buscando a presença, o aperfeiçoamento, e eu vou continuar buscando o alvo em nome de Jesus. Agora, também tem uma coisa, que quando eu vivo no passado, eu quero trazer soluções do passado para o presente. E soluções do passado não servem para o presente. Quando eu vivo da glória do passado, eu quero trazer o culto do passado para o presente. Quando eu vivo do passado, eu quero trazer o pregador do passado para o presente. Quando eu vivo do passado, eu quero trazer o ambiente, a história sociológica, antropológica para o presente, mas não tem como. Soluções do passado, Deus deu para o passado. E para os problemas presentes, Deus tem uma solução nova. Trazer soluções do passado é como trazer alguém que vai ensinar datilografia para uma geração de computadores. É hora de nós deixarmos o saudosismo do passado. Eu olho para trás e vejo esse campo com grandes homens de Deus. Pastor Pimentel, então, é uma grande referência até mesmo para o próprio pastor Wagner. Mas hoje é o tempo do pastor Gabi. Quando Deus te chamar para assumir um departamento, honre quem esteve, mas agora é o seu tempo.
Agradeça a Deus pela história, mas a partir de agora é um novo tempo. Quando Josué foi chamado, Moisés era um homem incomparável. Mas Josué teve que entender que Moisés, quando morre, passa a ser passado. Agora começava um novo tempo, o tempo de Josué. Não tem como Josué exercer o seu ministério debaixo da sombra de Moisés. E nem Deus quer isso, que senão teria deixado Moisés vivo. E o apóstolo Paulo vem dizendo: eu não alcancei, mas eu prossigo. Agora quem prossegue, prossegue com dores. Quem prossegue, prossegue com cicatrizes. Quem prossegue, prossegue com lutas. Porque continuar avançando mesmo em tempos difíceis não é para qualquer um. O apóstolo Paulo, além de todo esse currículo, foi o homem que mais sofreu embates no seu ministério. É o homem que sabe na pele, na alma, no corpo, o que é a dor. Mas este homem, quando olha para as cicatrizes, ele não olha para as cicatrizes como alguém pedindo comiseração, ou pedindo que peguem leve com ele, mas ele diz: eu louvo a Deus, porque cada cicatriz que eu levo simboliza que eu venci mais uma batalha para a glória e honra do nome de Jesus. E eu confesso a vocês que poucas pessoas sabem disso, e aqui eu vou indo para o final. Eu tenho nas minhas duas pernas, na parte de baixo do joelho, algumas cicatrizes. À esquerda, um carinhoso pastor alemão me fez um carinho com os dentes. À esquerda aqui. Eu era pobre no interior do estado de São Paulo e não tinha recursos nem dinheiro para fazer o enxerto. Eu tenho essa marca aqui e nem precisava dizer que eu era crente para não andar de bermuda, que eu não andava mesmo. A marca me trazia vergonha. Como se não bastasse na direita, eu também tive marcas. Parece-me que da parte de baixo aqui, literalmente, eu não servia para ficar andando de bermuda, não. Aqui dentro, eu estava atrás da bicicleta com o meu pai, subindo em uma avenida, eu atrás na garupa, ele pedalando, o pé escorregou. O pé escorregou, entrou no meio do aro da bicicleta. De novo, o pobre, o que fez o farmacêutico? Passa uma pomada, vai sarar. 15 dias depois fez uma crosta em cima. E embaixo você imagina como é que estava. Mas daí, menino, morava em Santa Catarina. Era época de calor e pegando aquele lagarto para comer. Só que eu não sabia que o lagarto poderia ter comido alguma coisa ruim como cobra. Pegamos um baita de um lagarto e fomos brincar, eu e a moçada. Só que o lagarto tinha se infectado com o veneno. Comi e saiu ali algumas bolinhas. E coça até sarar, ficou a marca. E durante muitos anos, eu me envergonhei da marca. E esses dias atrás, olhando para essa palavra e aprendendo com Paulo que diz: eu carrego em mim as marcas de Cristo. Sabe o que Deus disse para mim? Não se envergonhe das suas marcas. A marca não é uma depreciação a você. A marca quer dizer que você passou, mas venceu. Muitos poderiam não ter sobrevivido. Muitos poderiam ter morrido. Muitos poderiam estar enterrados. Sabe essa traição que você carrega na alma? Não se preocupe. Deixa cicatrizar. Porque Deus está dizendo: era para morrer, mas eu mantive vivo. Sabe essa marca que você tem, quem sabe, no corpo, e toda vez que você olha te incomoda, como incomodava a mim? Deus está dizendo hoje que Ele quer curar a sua alma disso. A marca não é para te depreciar, a cicatriz é para te lembrar que existe um Deus que está cuidando de você. E eu vou para o fim, para dizer
para trazer à lembrança uma história bíblica do Antigo Testamento, que é sobre alguém que sabe muito bem o que é conviver com cicatriz, com marcas, com dores do passado, e o seu nome é Mefibosete. Mefibosete era uma criança perfeita. Mefibosete vivia em uma família perfeita. Mefibosete vivia no ambiente perfeito. O seu pai era o rei. Ou melhor, o seu avô era o rei, o seu pai seria o próximo rei. Ele estava na família real, tudo ia bem. Não precisava nem de profecia, o final dele, pastor Ubirá, seria de sucesso. Mas, em um determinado momento, porque a vida é assim, esse menino enfrenta uma das piores adversidades da sua vida. O seu mundo desaba. O seu avô morre. O seu pai morre. Ele pequeno, indefeso. Tentaram socorrê-lo. Mas ao tentar socorrer, lhe quebraram. E eu faço uma pausa aqui. Às vezes tem gente que nos machuca, mas não é porque quer machucar. Eu já vi pregadores pegando pesado com essa ama. E até dizendo, olha, estão querendo quebrar os seus tornozelos. Calma, calma, menos. Ela queria ajudar. Tem gente que quer ajudar a gente, mas machuca. E os seus pés se quebram. A vergonha vem. O medo da morte vem, ele vai para Lodebar. E Lodebar aqui é qualquer lugar que a gente quer se esconder. E eu estou falando com gente hoje, neste exato momento, que está se escondendo. Você está lá na Lodebar da sua história. Não quer mais ver ninguém. Aparece, fica no canto. Disse, eu já fui muito ferido. Me machucaram demais. Já fui líder, não quero mais ser. Já fui dirigente, jamais, chega. Eu fiz tanto para Deus e no final eu só apanhei. E assim vai, e você está lá em Lodebar dizendo, eu nunca mais, me deixa aqui quieto. Mas a história diz que em um determinado momento, no vilarejo de Lodebar se ouve um barulho. Se ouve um alvoroço. Porque em Lodebar ninguém vem nos visitar. Em Lodebar ninguém se importa com a gente. Em Lodebar não vem carruagem real. Em Lodebar não vem convite importante. Mas de repente se ouve um barulho. E começa um burbulho. Tem algo novo acontecendo no vilarejo. Parece-me que é uma carruagem. Ah é? Mas nunca chega carruagem aqui. E tem mais, parece que é uma carruagem real. E todo mundo perguntando aonde vai parar, aonde vai parar, aonde vai parar. E de repente para a carruagem na frente da casa de Mefibosete. E eu abro um parênteses. Deus está chegando para te resgatar. Chega na frente da casa de Mefibosete. E eu penso que ele manda alguém lá. Porque ele estava com as pernas quebradas. Vai lá ver o que é. E vem a fala. O rei manda te chamar. E eu vou repetir porque isso é para alguém nessa noite. O rei manda te chamar. Eu vou repetir de novo. O rei manda te chamar. Mefibosete tenta se levantar e os pés estão atrofiados. Eu não sei quantos já conversaram com alguém que tem algo assim, mas quando alguém tenta se levantar e tem os pés assim, dói. Dói a perna. Dói o nervo, dói o osso. Mas além da dor física, dói a vergonha. Por que o rei está vindo me chamar? Eu não quero falar com ninguém. Eu não sou ninguém. Me deixa aqui. Eu já falei, já sofri demais, eu quero ficar aqui.
E o mensageiro diz: o rei manda te chamar. E eu encurto para nós acabarmos. Com dificuldade, Mefibosete sobe na carruagem. E eu penso que ele fica dizendo na sua própria mente: o que eu vou fazer agora? Um aleijado? Não sirvo para nada. Eu não tenho mais uma herança. Eu não sou mais ninguém. Eu não tenho sangue azul. Ninguém vai se importar comigo. Por que o rei está me chamando? E a história continua. E diz a Bíblia que quando Mefibosete chega perante o rei, ele diz: rei, por que o Senhor está se importando com um cão morto como eu? E o rei diz para ele assim: é hora de você voltar a se assentar na mesa. Meu grande mestre, o pastor Gabi já falou sem saber, mas Deus já tinha me dito. Sabe o que é lindo na mesa? Figurativamente, a mesa tem uma toalha. Quando Mefibosete chega com as pernas quebradas, a vergonha estampada, todo mundo olha para ele e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? Mas quando ele senta, a toalha cobre a perna. A vergonha é coberta. Sentado na mesa, ninguém é enfermo. Sentado na mesa, ninguém olha a cicatriz. Sentado na mesa, ninguém olha a história. Sentado na mesa, ninguém fica apontando. E eu encerro dizendo que a mesa e a mesa da ceia é o momento onde há um acolhimento sem distinção. Não tem distinção nenhuma, não importa a tua história. É hora de você voltar a sentar na mesa. Quando você senta na mesa, é hora de quebrar preconceito. Não importa se você veio de Lodebar, não importa se você veio de Pirajuí, não importa se você veio da capital, não importa se você veio de Curitiba. O importante é, agora o rei te manda sentar na mesa. Quando você chega aqui, disse o pastor Gabi, nivela o rico, o pobre, o bonito, o belo, aquele que não é tão belo. Aqui todo mundo é igual. A mesa nivela a gente. Quando a gente chega aqui, a mesa restaura a identidade. Mefibosete não era mais ninguém, não tinha direito. Mas quando o rei manda e ele senta, você não é mais da família real, mas você agora é meu convidado. E o Senhor hoje nos convida: ei, você que não tem genealogia, ei, que você que não tem formação, ei, você que não tem história, ei, você que mataram a sua descendência, ei, você que mataram os teus sonhos, hoje o Senhor restaura a sua identidade de filho. Sente à mesa. Aproveite a mesa, porque o rei mandou te chamar. E sabe o que é lindo? A mesa é onde Deus reúne os imperfeitos. É o perfeito convidando os imperfeitos para um momento de plena comunhão. E eu encerro dizendo que eu acredito que Mefibosete fazia muito tempo que não comia uma boa refeição. A gente sabe o que é uma boa refeição. E a gente também conhece o que é uma refeição mais ou menos. Quando a gente vai comer qualquer coisa, a gente nem chama de refeição. A gente chama de forrar o estômago, né, pastor Wilton? Você come rápido porque aquilo só tem que entrar para satisfazer. Mas quando senta na mesa do rei, é diferente. Você não vai num restaurante chique e come logo, Rodrigo, e vai embora. Você desfruta do ambiente. Você experimenta o serviço do garçom.
Você sabe que tem um som ambiente. Você se sente importante, sim ou não? E você come devagar. Quem sabe até agora há pouco você estava se sentindo ninguém. Mas olha só o ambiente que Deus te trouxe. Olha o som ambiente que Deus preparou para a gente. Olha a mesa que Deus colocou diante de nós. E agora só tem uma coisa que eu e você temos que fazer. É ceiar. Por isso, depois dito isso, eu te convido a ceiar com muita alegria. Eu não sei qual é a carne que você mais gosta, se é aquela picanha premium, se é aquele baby beef, se é alguma outra coisa que você come devagar para poder degustar. Sabe de uma coisa? Experimente a mesa do rei. Aproveite, porque o Senhor preparou tudo para você sentar à mesa. Se você recebe essa palavra, pode dizer glória a Deus. Deus continue vos abençoando em Cristo Jesus. Amém.